Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Nossa Senhora de Fátima. Bom, continuando aquilo que estávamos falando, a partir do parágrafo 1878, a pessoa e a sociedade, né? Somos chamados ao mesmo fim, que é Deus, porque Deus é o princípio da nossa vida. A gente está aqui falando do catecismo, então está falando para católicos. Então está falando para aqueles que acreditam em Deus. Aqueles que não acreditam, mesmo assim, para nós, o fim último é Deus, porque fomos criados por Ele. O amor a Deus e ao próximo estão inseparavelmente ligados. Se Deus nos criou, é porque nos ama. Se Deus nos mantém, é porque dispensa a graça a cada um de nós. Então, todos aqueles que amamos, a prova é que amamos a Deus. Por isso, a pessoa humana tem necessidade de vida social, não vive sozinho. Deus nos criou já dependendo dos pais, desde pequenos. Nós nascemos e fomos criados pelos pais, se não for os pais biológicos, são os pais, né, de geração, de criação. Então, todos nós somos criados por alguém. A todos nós foi dispensado a caridade, o amor, a paciência, quer dizer, em graus diferentes. Então, às vezes a gente teve bom exemplo, às vezes teve mau exemplo, às vezes teve muito carinho, muita atenção, às vezes teve pouca atenção, pouco carinho. Mas se estamos aqui, é que de alguma forma fomos criados e de alguma forma subsistimos. Fomos criados para a vida. Por isso, é com justa razão que deve cada qual dedicar-se às comunidades, ou seja, à sua família, à cidade que vive, à comunidade que vive, né, e de que faz parte, e respeitar as autoridades encarregadas do bem comum. Então, as pessoas que são dispensadas às autoridades, elas também devem ser respeitadas, né? Então, porque foram colocadas ali para cuidar. A pessoa humana é o princípio de toda a sociedade. Cada indivíduo é importante e a sociedade é feita de indivíduos. Então, toda a pessoa humana é importante. E a Igreja quer que todos entendam isso. Para atingir os objetivos que ultrapassam as capacidades individuais, né, temos uma tendência natural que impele os seres humanos a se associarem, a viverem em união. E é isso que Deus quer. Né? Por isso a gente reza, né, o Pai Nosso. Né? Não é só meu Pai, mas é o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas. Eu não peço perdão só por mim, peço também pelos outros. E que Deus me associe, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí sim, nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, mas pedimos perdão a todos, porque a sociedade é isso. Né? A intervenção, né, na sociedade, e está muito acentuado a do Estado, né, que pode ameaçar a liberdade e a iniciativa pessoal. Parágrafo 1883. A socialização apresenta também perigos. Uma intervenção muito acentuada do Estado pode ameaçar a liberdade e as iniciativas pessoais. A doutrina da Igreja elaborou o chamado princípio de subsidiariedade. Né? Segundo este princípio, uma sociedade de ordem superior não deve interferir na vida interna de uma sociedade interior. Ou seja, quem manda dentro do lar não é o governo, é o pai e a mãe. Não é o governo. Só que nós já estamos tendo já interferências ultimamente com relação a isso. Né? Então, isso está no catecismo, não sou eu que estou dizendo. O catecismo 1883. Né? Uma sociedade de ordem superior não deve interferir na vida interna de uma sociedade inferior, privando-a de suas competências, ou seja, da educação dos filhos, mas deve antes apoiá-la, ou seja, deve ajudar e não atrapalhar, né? Apoiá-la em caso de necessidade e ajudá-la a coordenar a sua ação com as das outras competências sociais,
tendo em vista o bem comum. É o bem comum que as sociedades, que a igreja pede. Por isso o comportamento de Deus no governo do mundo, né, que demonstra tão grande consideração pela liberdade humana, deveria inspirar a sabedoria dos que governam as comunidades humanas. Esses devem comportar-se como ministros da providência divina e não como déspotas. E o que acontece é isso. O princípio de subsidiariedade opõe-se a todas as formas de coletivismo, traça os limites da intervenção do Estado, né? Então é exatamente isso. Tem em vista harmonizar as relações entre os indivíduos e a sociedade. Tende a instaurar uma verdadeira ordem internacional. Ou seja, qualquer governo que interfere naquilo que é individual está mal. É o bem comum. Então é lógico que existe uma lei que todos têm que obedecer. Mas se essa lei é para todos, ela não pode ser arbitrária. Para uns é de um jeito e para outros é de outro. Então aqui é um princípio. Por isso a sociedade e o indivíduo, a sociedade é feita de indivíduos. E a sociedade é para os indivíduos. E os indivíduos convivem em sociedade. Então tem que ter uma harmonia nisso. Não é a sociedade ou o Estado que impõe sobre a sociedade as suas ordens. As necessidades do indivíduo é que fazem a sociedade. Só que é lógico que a gente tem regras. Por exemplo, eu não posso dar privilégio a uma pessoa que está com uma demência mental e tem princípios psicóticos de assassino. Então, quer dizer, eu não posso deixá-la solta na sociedade. Então, ela precisa de uma internação, de uma intervenção do governo, porque ela não pode viver na sociedade. Isso sem contar outras coisas, o crime, né, e outras coisas que são erradas também, que por isso existem manicômios, existem penitenciárias, existem casas de reabilitação, exatamente, porque se a pessoa não está dentro da lei, da harmonia da sociedade, ela tem que ser tirada para ser reeducada. O certo seria uma reeducação, para uma nova inserção da pessoa. Mas é verdade que isso, num país tão grande como o nosso, é muito difícil. Em países enormes é mais difícil ainda. Mas esse é o princípio de subsidiariedade. Ou seja, eu não posso conviver com uma pessoa, por isso que existe a Lei Maria da Penha. Se o marido é um déspota dentro de casa, bate na esposa, maltrata os filhos, faz um monte de coisa, sim, ele tem que, como ele não está sabendo viver em sociedade, ele tem que ir para a cadeia. E por que ele vai para a cadeia? Porque ele está privando uma família da liberdade. Ele está impondo sobre elas a sua vontade. Também o Estado não pode fazer isso sobre a sociedade. Interferir na educação dos filhos. Não pode. É verdade que se há uma educação dos filhos, o Estado tem que ajudar. Mas se não houvesse, por exemplo, algumas pessoas perdem a guarda dos filhos, por quê? Porque por causa da droga, por causa da bebida, não levam os filhos para a escola, não estão educando os filhos, não estão fazendo nada. Então sim, aí o governo, vendo a necessidade da criança, tira ela da casa dos pais para cuidar dela, porque nem os pais estão cuidando. Diferente quando os pais cuidam, educam, estão sociabilizando as crianças, e aí o governo tira porque não está nos moldes do governo. Isso é um governo déspota. Então isso é ruim, é o que está acontecendo ultimamente, que a gente está vendo. E isso aqui não sou eu que estou dizendo, é o próprio catecismo da Igreja Católica. A conversão e a sociedade é indispensável à realização da vocação humana, ou seja, a gente vive em comum, na comunidade. Para alcançar este objetivo é necessário que seja respeitada a justa harmonia dos valores que subordina as necessidades materiais e instintivas às interiores e espirituais. Ou seja, aqui existem prioridades. É verdade que as necessidades materiais e instintivas são necessárias para a subsistência, mas as interiores e espirituais, essas afetam muito, basta ver questões psicológicas. Se você não cuidar do psicológico, não adianta dar comida, não adianta dar casa. Dar comida e dar casa, mas deixou a pessoa insana, com problema, então isso não... Existem coisas que são prioridades. Primeiro a sanidade, né, espiritual e interior da pessoa, mental. Então isso o governo tem, isso é o princípio de subsidiariedade. Não adianta dar comida. Dar comida, a gente dá comida para cachorro. Dá comida para cachorro, para gato, para o gado, para os porcos, né? Então é isso, a gente dá comida, né? Não é comida, não é alimento, né? Nem só casa, né? Mas é o princípio da integralidade do ser humano.
tanto a parte interior, espiritual, psíquica, e aí sim, depois vem em segundo plano a material, né, e as instintivas, né, que são os instintos naturais. A inversão dos meios e dos fins, que acaba por conferir valor de fim àquilo que não passa de um meio para consegui-lo. Por exemplo, é o que às vezes a sociedade faz por causa de um problema climático, muda toda uma situação de subsistência de uma região. Por exemplo, o que deu muito problema há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, foi o desvio de uma parcela, de uma porção da água do rio São Francisco, para chegar a água numa região que era muito seca, para favorecer esse povo, certo? Mas é que desviando o rio, que já tem pouca água, prejudicaria também outra parte. Então, como fazer para sanar um problema e outro? Então, desvia o rio ou não desvia o rio? Aqui era um problema, né, problema socioeconômico, né? Então, o problema econômico das duas regiões, uma já era muito pobre, e a outra ficaria um pouco mais pobre se desviasse. Então, tem tudo isso. Então, o que fazer? Então, como fazer? Então, aqui é preciso ver um lado e outro. É verdade que, às vezes, por trás dessas obras está, na verdade, a ganância do dinheiro. Uma super obra, né? Então, para, na verdade, superfaturar, depois a gente pensa o que vai dar, se o resultado vai ser bom. Então, esse é um outro problema. Então, qual é a intenção? É uma coisa ou outra. Por exemplo, Israel não tem grandes rios, lá é mais seco que o Nordeste, e lá está tudo irrigado. De onde eles puxam a água? É isso. Tem um tratamento de água que chega até lá. Então, poderia fazer isso? Sim, mas isso não ia dar tanto dinheiro. Então, esse é um outro problema. Então, aí até que ponto a subsidiariedade está sendo respeitada? Então, aqui uma outra questão. Aqui a gente está falando um pouco mais de temas, quase que calhou o tema de hoje, com a encíclica do Papa, que foi falado, né, sobre todos esses temas também que estamos falando, né? Sem o auxílio da graça, o homem seria incapaz de discernir a senda frequentemente estreita entre a covardia que cede ao mal e a violência que, na ilusão de o estar combatendo, ainda agrava mais. É o problema das guerras. Por que um país faz guerra com o outro? Ah, sim, porque no meu país não tem as terras, são minhas, eram assim, o povo que está lá era meu. Sim, mas aí a questão é que se fosse analisar, por exemplo, a guerra na Ucrânia, por que tem guerra na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia? É um problema só étnico, é um problema só econômico, é um problema estrutural, é um problema hierárquico, quer dizer, tem um monte de problemas por trás. Então, usam-se de mil desculpas. Um dá uns argumentos, o outro, que é atacado, dá outros argumentos. Uns dizem que é para o bem, outros dizem que é para a ganância e é para o mal. Então, o que acontece é isso, que às vezes, querendo fazer o bem, as pessoas usam mal os fins. Então, em vez de discernir aquilo que é bom, então a covardia, ele cede ao mal. Então, o que está acontecendo no nosso país é isso, uma certa covardia está cedendo ao mal. Então, ninguém faz, os políticos não estão obedecendo à lei. Então, se eles obedecessem à lei, estão vendo que está tendo um monte de coisa errada, e a lei não está sendo respeitada. Então, o que acontece é que a covardia cede ao mal, e a violência de alguns, combatendo coisas que não existem, né, agrava ainda mais o mal no país. Então, isso aqui, o catecismo está dizendo, 1889. É mera coincidência qualquer coisa, né? Então, é mera coincidência. Então, o que acontece é exatamente isso. A covardia de uns cede ao mal. E a violência de uns, né, pensando que estão combatendo o mal, que nem existe, ainda agravam mais o mal no mundo. Então, esse é o problema. Então, aqui, entre a pessoa humana e a sociedade, as duas coisas são necessárias. A pessoa, o indivíduo, é amado por Deus. E a sociedade é o campo na qual Deus quis que o homem vivesse. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o limite da regra de boa convivência, de subsidiariedade. Aqui, esse princípio de subsidiariedade, conviver bem com o vizinho, com o parente, com o amigo, com a sociedade, aprender a conviver com as pessoas, é próprio do ser humano.
E esse bem é comum. Se eu sei viver com todos, esse bem é comum. E a partir daí, se alguém passa alguma necessidade, se alguém passa algum mal, desse princípio de subsidiariedade, nasce a solidariedade para com aqueles que não têm, e essa subsidiariedade é dar um pouco a mais ainda. A solidariedade é dar o pouco que eu tenho. Então eu posso viver a solidariedade, que é o princípio da caridade, que é a consequência da caridade. A caridade é o amor para com o outro. O que faz um pai e uma mãe pelos filhos? Dão tudo. Então isso o que é? O princípio de subsidiariedade? Sim, dão aos filhos tudo o que eles precisam. Educação, né, o afeto, o carinho, a preocupação, tudo. Dão todas as coisas. Então eles estão vivendo porque eles têm mais, já receberam isso um dia, então eles estão retribuindo ao outro isso. Isso é o princípio da sociedade. Isso vive não só a solidariedade, mas a subsidiariedade. Isso vive e é o princípio da caridade. Isso é o que pede a igreja. Por isso, a participação na vida social, né, tem dois âmbitos. O primeiro é com relação às autoridades dessa participação na vida social. Primeiro a gente já falou do indivíduo e da sociedade. Agora a gente vai falar da autoridade. Agora que vem o problema. Então vamos lá. Chama-se autoridade a qualidade em virtude da qual pessoas ou instituições fazem leis e dão ordens a homens e esperam obediência da parte deles. Ótimo. Isso é autoridade. Ele foi feito para criar leis, por isso a gente tem o Senado e a Assembleia, que é um número maior de pessoas que, por serem votados por várias regiões, então eles estão de olho na necessidade de cada uma das suas regiões. Até o princípio da política é muito importante. São deputados estaduais, federais e senadores. Esses homens são votados por regiões. Então eles estão de olho naquele seu povo que votou neles, como se fosse uma guarda das necessidades daquele seu povo. Então isso é uma coisa interessante e uma coisa boa. Então a autoridade está lá para fazer leis que põem ordem, dão ordens aos homens e que esperam que esses homens obedeçam essas leis. Ótimo. Toda a comunidade humana tem necessidade de uma autoridade que a dirija. Isso dentro até de casa. Tem o pai, tem uma autoridade, a mãe tem outra autoridade, os irmãos mais velhos têm outro tipo de autoridade sobre os mais novos e assim por diante. Todo mundo tem uma certa autoridade. Tem a autoridade maior, que a gente pensa que é o pai, mas sempre é a mãe. Então quem manda mais é a mãe, né? Só que quem dá a ordem, a bronca é o pai, né? A mãe só bate, né? Então é assim que pode ser. Ainda bem que a mão dela é mais leve, senão ia doer mais, né? Então o que acontece é que esse é o princípio, né? Então essa é uma ordem, a necessidade de uma autoridade que a dirija. Todo mundo tem necessidade. Por isso a gente tem professores, por isso a gente tem pessoas que nos estimulam, por exemplo, até na nossa vida católica. Quem são as autoridades para nós? É o Papa, é o Bispo, é o Padre, mas acima deles tem até os santos, pessoas que já corresponderam à vontade divina, que são uma autoridade para a gente. Não estão aqui conosco, mas a sua vida, né, espelha para nós uma certa regra e lei. Então essa regra e lei são medidas para a nossa vida. Então são autoridades que com a própria vida nos dão exemplo e testemunho. Então toda autoridade devia ser exemplo e testemunho. Por isso que as crianças esperam dos pais o exemplo e o testemunho, que elas vão fazer o que os pais fazem. Então isso que é necessário. Esta, portanto, encontra seu fundamento na natureza humana. A própria natureza humana foi feita com uma certa ordem. Então os animais, né, convivem uns com os outros. A mãe até dos animais, né, as fêmeas dos animais defendem os filhos. Os pais também têm, em cada espécie, também tem pais que defendem mais, tem outros que não. Por exemplo, o tigre só cruza e larga a tigresa para cuidar dos tigrinhos, né? O leão não, o leão anda protegendo. Já é diferente, e os dois são felinos, mas a natureza é diferente. Os papagaios vivem como se fosse o matrimônio até o fim, não é matrimônio de papagaio, mas que eles vivem até o fim, né? São fiéis um ao outro até a morte. Os papagaios, eles quiserem. Eles fizeram catequese? Não. Eles fizeram curso de matrimônio? Também não. Mas é próprio da natureza deles. Então, é da natureza deles viverem assim. Então, vivem bem assim. Então, é próprio da natureza humana ter esse fundamento e uma necessidade de uma autoridade, de alguém que nos ensine, de alguém que nos proteja, de alguém que nos conduza, de alguém que nos ajude.
O ser humano foi feito assim, a gente já nasce com necessidade, para que alguém cuide da gente. Então a gente já nasce com isso. Deus nos fez tão limitados que a gente precisa da ajuda dos outros. Isso é o princípio da convivência em sociedade. Se não fosse uma necessidade, uma fraqueza, ninguém conviveria junto. Uma pessoa que não suporta o outro vai se isolar. Então isso pode ser um mal para ela e para os outros. Então é necessária a unidade de uma comunidade, de uma cidade. O seu papel consiste em assegurar, enquanto possível, o bem comum da sociedade. Então aqui, parágrafo 1899, vamos lá. A autoridade exigida pela ordem moral emana de Deus. Todo homem se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus, de modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que se opõem atrairão sobre si a condenação. Parece que está falando de outra coisa. O que está falando daqui, meu Deus do céu? Aqueles que não obedecem à lei atrairão para si a condenação. Ou seja, a lei foi criada de cima para baixo. Quem que criou a lei? Quem que promulgou a lei foi o presidente. Quem que votou a lei? O Senado. O Senado aprovou uma lei que foi votada na Assembleia Legislativa, estadual ou federal. E por que eles votaram uma lei? Porque é uma necessidade do povo. Então, a autoridade, ele está sob a necessidade do povo. Não é ele que manda. Isso aqui seria um despotismo, que é o que acontece em muitas outras épocas da nossa realidade. Uma pessoa se subjuga, se abroga, uma autoridade tal que ele acha que ele manda, ele é um Deus. Quem pensava assim era o imperador romano, pensava que era Deus, o imperador egípcio pensava que era Deus, e hoje em dia a gente tem alguns imperadores que pensam que são Deus. Então isso pode acontecer na Rússia, na China, na Coreia, em outros países também. Então, em todos esses países, quando a pessoa se abroga a Deus, que não tem pecado, é mais santo do que os santos da Igreja Católica, então aí pode ser que fique de verdade, seja um déspota e está querendo se colocar como um faraó ou como um imperador romano, Então, de verdade, está acima da lei. Esse é o problema, ninguém está acima da lei. Até o que emana a lei é em função da necessidade e subsidiariedade da sociedade. Se a sociedade precisa, a lei vai ser aplicada. Quem não quer obedecer essa lei que é para a maioria? Porque se a lei for para a minoria, a maioria é prejudicada. A lei é para a maioria, não é para a minoria. Vamos fazer cotas para a minoria. Pronto, já é injustiça. É verdade que tem que ser, a lei é para todos igual. Então, se existem racismo, se existem essas coisas, isso seria uma coisa contrária à subsistência das pessoas. Então, isso precisa ser cortado. Então, para isso existe uma lei. Uma pessoa que é racista vai ser condenada, uma pessoa que rouba vai ser condenada, uma pessoa que mata vai ser condenada, porque ela não está sabendo viver na sociedade. Então, quem não sabe viver na sociedade tem que ser retirado para não apodrecer o resto das laranjas, tirar a laranja podre, para não apodrecer o resto das laranjas, e aí sim, educada, tratada, quem sabe pode voltar. Vai aprender com castigo. Uma criança que faz arte, por que a mãe bate ou dá o castigo para ela? Porque se ela não sabe conviver com os irmãos, tirou do irmão aquilo que é necessário, não bateu no irmão porque é mais forte. Quer dizer, isso daqui é uma sociedade já falida dentro de casa. Então, por que o pai, que é a autoridade, dá um castigo? Isso é uma penitência, ou quase uma penitenciária. Então, é preciso saber viver em sociedade. A subsidiariedade deve ser um bem para todos. Ou seja, eu posso até não gostar de uma coisa, mas se é o bem para todos, eu tenho que aderir a essa lei. Eu não posso ir contra a lei. Eu posso até não concordar, mas se é uma lei boa, que favorece a maioria, eu não me encaixo na lei. Então, eu tenho que obedecer essa lei.
Por quê? Para o bem da maioria. Agora, se eu não entro nessa lei e começo a prejudicar a sociedade, eu tenho que ser retirado, porque eu estou prejudicando todo mundo. Agora, a autoridade, se ele não cumpre essa lei e ele está abrogando, fazendo as coisas que ele quer, favorece um, desfavorece o outro, prevalece para um, tira do outro, então o que acontece? Ele também tem autoridade. Quem é a autoridade dele? O bem comum. Ele também tem que obedecer o bem comum. Se ele está assim, ele está errado. Por isso que existe impeachment, porque a pessoa está governando mal. Por isso existe demissão, porque a pessoa não está trabalhando bem. Então essas coisas são de acordo com a sociedade. É o bem comum, não é o bem para um. O bem para um é déspota. O bem comum é para todos. Ou bem para um grupo privilegiado seria monopólio. Esse é o problema. Quando havia o monopólio do café na Idade Média, né, no mercantilismo, quando havia o monopólio da indústria na Inglaterra, quer dizer, todo mundo hoje viu, foi um grande bem a industrialização da Inglaterra, foi fantástico, ajudou no desenvolvimento da humanidade, mas estava tudo ligado na mão de um. E o que acontece? É monopólio, prejudica os outros. Então você favorece um grupo pequeno e desfavorece outros. Então isso deveria ser um bem comum para todos, que é o que o Papa está falando agora na encíclica, quando um grupo de pessoas colocam a inteligência artificial para mandar e manipular em todos, e esses manipulam até a inteligência artificial, ou seja, vai favorecer um grupo, monopólio. Aí o que mudou desde a época do feudalismo, que era um grupo de reis que mandavam. Tiraram os reis, o problema são os reis. Se fossem os reis, o problema é quem está na autoridade, quem manda e desmanda sem obedecer à lei. Cria leis para os outros, mas nem eles cumprem a lei. Isso está no Evangelho. Os fariseus que sabem a lei, ouçam e escutem o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque esses dão pesadas fardos aos outros e nem com o dedo fazem. E já é que 2.000 anos atrás já falava isso, já tinha problema social, tá bom? Então, nunca vai mudar? Não, por quê? Porque aqui a igreja propõe é o princípio da caridade e do amor. Quando a igreja propõe isso, não é que a igreja quer impor uma lei. Essa lei já é natural no ser humano. Essa é uma lei natural. Alguém quer ser morto? Ninguém. Então alguém pode matar? Ninguém pode. Se eu não quero ser morto, não quero ser um abortivo, eu não posso fazer o aborto. Se eu quero que me cure, mesmo na minha doença, eu não posso fazer eutanásia. Então aqui é questão de lei. Aí quando eles querem fazer leis para facilitar por benefícios e vantagens, isso é um mal. Isso a igreja defende, porque tem que alguém falar. Por isso que perseguem tanto a igreja. Porque a igreja, quando fala, não é que ela fala com arrogância, ou porque ela sabe mais que os outros, ou porque ela quer mandar nos outros. Não. A igreja foi feita para ficar unida ao povo, amar a Deus, que é o superior de todas as coisas, e ao próximo, conviver com as pessoas. Então, a subsidiariedade é aprender a viver com os outros. E o que o outro precisa? Você pode fazer, então você faz. O outro que devia fazer, não está fazendo, pode denunciar. Aqui é o profetismo. Denunciar aquilo que está errado. Só que é lógico, todo mundo que denunciou, todos os profetas foram mortos. Jesus também. Então, o que a gente tem que fazer é isso. Não ter medo de denunciar aquilo que é injustiça. Afinal de contas, a gente tem que viver a caridade. Se por um lado a autoridade remete para uma ordem fixada por Deus, por outro, são entregues à livre vontade dos cidadãos a escolha do regime e da designação dos governantes. Então, quem decide os governantes é o povo. Isso quando não é manipulado, mas é o povo. Então, quem decide o regime também é o povo. É verdade que é manipulado por eles também. Santo Amaro queria ser emancipado, um grupo queria, outro grupo não queria, porque tinha interesse aqui e interesse lá. Então um grupo fez a cabeça que seria um mal. E aí todo mundo acreditou nesse mal, então não emancipou. Ou seja, se emancipasse, vinha mais dinheiro. Como é um bairro, vem menos. Ou seja, alguém ganhou com isso. Paciência. Vamos lá. Vamos por outro lado, né? Então, a diversidade dos regimes políticos é moralmente admissível. A igreja admite, né, os regimes políticos. É moralmente admissível, contanto que
concorram para o bem legítimo da comunidade que os adota. Os regimes cuja natureza é contrária à lei natural, ou seja, são a favor de aborto, a favor de outras leis contrárias à natureza, não preciso nem falar, a ordem pública e os direitos fundamentais das pessoas, não podem realizar o bem comum das nações às quais são impostos. A autoridade, portanto, não adquire de si mesma a sua legitimidade moral. Não deve comportar-se de maneira despótica, mas agir para o bem comum, como uma força moral fundada na liberdade e no senso de responsabilidade. Portanto, aqui leio as letras pequenas, no 1902, diz assim: a legislação humana não goza de caráter da lei senão na medida em que se conforma à justa razão, donde se vê que ela recebe o seu vigor da lei eterna. Na medida em que ela se afastasse da razão, seria necessário declará-la injusta, pois não realizaria a noção da lei, seria antes uma forma de violência. Portanto, o aborto é uma forma de violência. Vai matar um feto. É um ser vivente? É. Tem até aquele vídeo acho que é de um professor, que ele fala, fala da planta, ela fala de uma, não sei se é uma bromélia ou se é uma orquídea rara que tem na Mata Atlântica, que se você for lá e cortar essa orquídea, você pode ser preso, multado e preso. Se você quebrar um ovo de tartaruga, você vai ser crime inafiançável, você vai ser preso. Se você, aí ele fala, depois ele vira e fala assim, descobrir uma bactéria no espaço e decretaram que a bactéria é um ser vivo. Quer dizer, e o ser humano não é um ser vivo? Está lá no útero da mãe, tem batimento cardíaco, então não é um ser vivo, Então, de verdade, uma bactéria do espaço é um ser vivo, e um ser humano no útero, fecundado, esperma e óvulo, cientificamente fecundado, não é. Então é para você ver como que uma lei que não obedece à lei natural e eterna, ela seria antes uma forma de violência. Então toda lei que não pensa no bem comum, ou seja, pensa bem só numa pessoa, por exemplo, a pessoa quer viver uma vida desenfreada na sexualidade, sem ter compromisso de gravidez, e quer ter a liberdade de abortar quantas vezes ficar grávida porque não quer ter filho, mas quer viver de forma livre, para não dizer prostituição. Então, o que acontece, ela quer viver assim. Então, o que acontece, dá direito a ela, e que direito tem a criança? Ah, mas a criança não tem razão ainda. Sim. Então, quando a gente ficar velhinho babando com fralda, então pode matar? Isso é eutanásia. Não. Foi criado, foi cuidado e cuidou quando a criança também nem andava, nem falava e precisava dela. Então, isso seriam contrários à natureza. Portanto, a autoridade só é exercida legitimamente se procurar o bem comum do grupo em questão e se, para atingi-lo, empregar meios moralmente lícitos. Se acontecer que os dirigentes promulguem leis injustas ou tomem medidas contrárias à ordem moral, estas disposições não poderão obrigar-nos à consciência. Esse parágrafo aqui diz o seguinte: por exemplo, o governo cria uma lei que todo mundo tem que ser vacinado. Só que ninguém tem garantia dessa injeção. Então o governo pode obrigar todo mundo a tomar injeção? Catecismo, 1903. Se acontecer que os dirigentes promulguem leis injustas ou tomem medidas contrárias à ordem moral, essas disposições não poderão obrigar as consciências. Nesse caso, a própria autoridade deixa de existir, degenerando em abuso de poder. Ou seja, isso é autoridade? Não, é abuso de poder. Já perdeu o limite, então virou um déspota. Esse é o problema. É preferível que cada poder seja equilibrado por outros poderes, ou seja,
O presidente não pode mandar sozinho, nem os senadores, nem os deputados. Alguém tem que barrar os deputados, alguém tem que barrar os senadores, alguém tem que barrar o presidente, alguém tem que barrar o tribunal, alguém tem que barrar a polícia e alguém tem que barrar o exército. Ninguém pode ter autoridade sobre o outro. Sempre alguém tem que ser autoridade sobre o outro. Deveria ser assim, mas o Senado, que tem autoridade sobre o Tribunal de Justiça, não tem. Ou seja, a covardia gera o mal. E a violência, em nome de um bem, gera outro mal. Então, aqui a gente entende, eu não estou falando nada aqui da minha cabeça, está tudo no catecismo, é só ler aqui. Então, o que acontece? Outras esferas de competência que mantenham o seu justo limite. Este é o princípio do Estado de Direito, no qual é soberana a lei, e não o legislador, é soberana a lei, e não a vontade arbitrária dos homens. O que é soberano na sociedade é a lei, e a lei promulgada para o bem comum das pessoas e de pessoas que são idôneas a querer o bem daquelas pessoas, voltando por uma lei. Uma lei que é contrária ao que a maioria pensa, não é uma lei justa. Não há aqui soberania da lei. Ou seja, há uma vontade arbitrária dos homens. Por quê? Ganância. Por que tanto querer aprovar o aborto? Alguém está ganhando dinheiro com isso. E a gente já sabe que ganha mesmo. Depois da autoridade, vem o bem comum. E aqui a gente termina essa parte. Depois a gente vai entrar na justiça social e entra na outra matéria, que é a lei e a graça. Então, o bem comum é a conformidade com a natureza social do homem. O bem de cada um está necessariamente relacionado com o bem do outro. Não pode ter o bem de um tendo o mal do outro. O bem comum é preciso entender como um conjunto daquelas condições da vida social que permite aos grupos e a cada um dos seus membros atingirem de maneira mais completa e desembaraçadamente a própria perfeição. Ou seja, é o bem de todos. Parágrafo 1908 diz assim: em segundo lugar, o bem comum exige bem-estar social, não bem-estar individual. Bem-estar individual é egoísmo. Bem-estar social é o bem da sociedade inteira, mesmo que nem todo mundo concorde. Vamos aqui, estamos querendo aqui para o bem da sociedade. Tem um bairro lá atrás que não tem rua aqui e só tem 2 casas aqui no meio do caminho para um bem da sociedade de lá. Então a gente vai demolir essas 2 casas. Mas vai fazer mal para 2 pessoas. Sim, a gente arruma 2 casas para elas em outro lugar, por causa que tendo uma rua aqui, vai favorecer um bairro inteiro para eles precisarem dar uma volta muito grande. Então, mas vai prejudicar 2 famílias, mas vai fazer um bem para 200. Então, em nome das 200, a gente vai ter que, infelizmente, privar essas 2 de um bem, que é a sua casa e o lugar que eles nasceram, o lugar que eles cresceram, o lugar que eles estão acostumados. Sim, se eles estão querendo bem, se eles quiserem causar mal para todo mundo, criar uma divisão, eles não vão querer sair dali. Mas se eles aceitarem e o governo for justo, der a eles uma coisa boa, para o bem dos outros, vai favorecer um monte de gente, por que não favorecer esses? Então favoreça esses para ficar todo mundo feliz. Só que não. Às vezes, para o bem de um monte, prejudica um grupo pequeno. E às vezes é o contrário. Às vezes, em favorecer um grupo pequeno, desfavorece todos os outros. Como é a lei dos banheiros. Nas escolas e em outros lugares. Desfavorece. Qual mulher que vai entrar no banheiro que tem um homem junto? Esse é um outro problema. Então, não é um bem comum, né? Então, é por quê? Por causa de ideologias e outras coisas. Então, o que acontece é claro que cabe à autoridade servir de árbitro nas leis, em nome do bem comum, não uma lei da vontade arbitrária contrária à soberania da lei. Porque a soberania é o Estado de Direito, na qual é soberania a lei, e não outra coisa. A lei que é soberana, não o homem. O homem não é soberano. Soberano sobre todas as coisas é Deus. Porque Deus deu o quê? Uma lei eterna, uma lei natural. Então o que é soberano? Deus por causa da lei. Então o que é soberana? A lei,
não o governante. O governante, estado de soberania. Soberania é a lei. Agora a lei é injusta, então o estado não é soberano. Então ele está vivendo numa vontade arbitrária dos homens. Esse é o problema. Aqui o catecismo está dizendo com todas as letras aqui. Parágrafo 1904, 1908. Os dois estão dizendo isso. Não sou eu que estou dizendo, não. Se cada comunidade humana possui um bem comum que lhe permite reconhecer-se como tal, é na comunidade política que encontramos a sua realização mais completa. Cabe ao Estado defender, promover o bem comum da sociedade civil, dos cidadãos e dos organismos intermediários. Então, cabe ao Estado defender e promover, não atacar, não complicar. É como a gente está vivendo ultimamente, é tanto imposto que não está nem defendendo e nem promovendo a sociedade. Com tanto imposto está fechando um monte de comércio, um monte de gente perdendo emprego. Não está promovendo. Isso é o Estado de Direito? Não. Isso, na verdade, é uma vontade arbitrária dos homens. Então, aqui é um outro problema. O bem comum está sempre orientado ao progresso das pessoas. A organização das coisas deve subordinar-se à ordem das pessoas e não ao contrário. Esta ordem tem por base a verdade, edifica-se na justiça, é vivificada pelo amor. Ou seja, se há uma convivência de amor, é justo que vivam aquela verdade. Se não há verdade, nem justiça, nem amor, então aqui é um problema. Aqui o que acontece é a participação se realiza, a responsabilidade de participação da sociedade na educação, na sociedade e na política, né? A responsabilidade pessoal, todo mundo tem uma responsabilidade na sociedade, todo mundo, por isso que a gente tem que votar. Então todo mundo tem uma responsabilidade, essa é uma das responsabilidades, essa é só uma, né? Pelo cuidado na educação da prole, ou seja, a responsabilidade pessoal está na educação dos filhos, diz o catecismo, por um trabalho consciencioso, porque o nosso trabalho bem feito, né, o homem participa do bem dos outros e da sociedade. Então, qual é o dever e a responsabilidade pessoal de cada um? O trabalho e a educação da prole. Se tirar a educação da prole e o cabra perder o emprego, o que vai fazer? É um indigente. Aí ele vai receber Bolsa Família. Aí ele vai ficar o quê? Escravo. Qual a diferença do feudalismo e da escravidão antes de 1888, quando a princesa Isabel aboliu, né, fez a lei Áurea? Qual a diferença? Os escravos trabalhavam para não morrer. Hoje em dia a gente tem Bolsa Família para não morrer. Qual a diferença? Que os escravos tinham que trabalhar. E quem tem Bolsa Família não trabalha. Trabalha, porque só com aquele salário não. Então, só que é tudo trabalho informal. Ou seja, o governo está criando um estado informal que não arrecada imposto. Se não arrecada imposto, como é que eles vão receber depois? É um pouco complicado. Essa aula nem precisa gravar, viu? Eu estou falando, não estou falando mal de ninguém, não. É o catecismo que está falando. Os cidadãos devem, na medida do possível, tomar parte ativa na vida pública, né? E assim é a responsabilidade. Cabe àqueles que exercem a função da autoridade fortalecer os valores que atraem a confiança dos membros do grupo e os incitam a se colocarem a serviço dos semelhantes. A participação começa pela educação e a cultura. Podemos pensar com razão em depositar o futuro da humanidade nas mãos daqueles que são capazes de transmitir às gerações o amanhã, né, do amanhã, razões de viver e de esperar. Então é isso que espera toda a igreja. Então aqui entra, depois a gente vai entrar na próxima matéria, que é a última, né? Justiça social, que é o respeito à pessoa, isso é justo, e por fim depois a gente vai começar na lei e na graça. O que é a lei divina e o que é a graça, que é o princípio da ordem estabelecida para toda a sociedade. Se somos criados por Deus, Deus sabe o que quer para nós melhor do que qualquer outra autoridade. Se todas as autoridades se colocassem à medida da vontade divina, respeitariam a lei natural e conservariam
a boa convivência das pessoas. E quem está fora da lei, transgride a lei, recebe como castigo uma pena. A pena é para castigar, denegrir, humilhar? Não, é para colocar em ordem. Por que um pai e uma mãe corrigem o filho? Para não errar mais. Por que a gente ensina? Para não crescer burro. Por que a gente educa? Para que a pessoa conviva bem. Então tudo isso são ordens, tudo isso são leis que põem em comum uma convivência. Se todo mundo sabe ser educado, mesmo na contrariedade, a gente vai ter paciência e esperar um pouco até a justiça ser feita, porque o outro vai perceber que foi injusto. Se isso for bom, né, a pessoa buscar o bem comum, ela vai descobrir que ela errou. Aí pede perdão, o outro perdoa e continua convivendo. E aquele erro serviu até como um vínculo para as pessoas. Já sei que esse quer isso, o outro quer aquilo. Se esse não ceder e esse não ceder, nunca vai dar certo. Então a gente aprende também no erro a conviver. Então a lei é uma ordem que ordena a comunidade. Então o que ordena a comunidade é uma lei. Se a autoridade não obedece à lei, ele é um déspota. Então esse é o problema. Quando a autoridade, com vontade arbitrária, cria leis que não pensam no bem da maioria, então ela priva uma minoria. Quem priva a minoria está sendo a favor daquilo que já existiu na Idade Média. O feudalismo, a industrialização, que era monopólica, o colonialismo, que eram as plantações de cana, café e as coisas que só um grupo se beneficiava. Então, sempre um grupo se beneficiou. E é isso que o Papa está falando na encíclica. Agora, os que se beneficiam são aqueles que têm poder sobre a manipulação das informações, ou seja, das informações e, às vezes, agora até da educação com a inteligência artificial. Então, a gente está continua na mão de déspotas. Só que a gente já sabe que o Império Egípcio, que queria ser um deus, o Império Romano, que queria ser um deus, os reis que queriam ser imperadores, até alguns reis se colocaram como imperadores, né? Carlos Magno, todo mundo se colocava como imperador, todo mundo queria ser imperador e ser amado e reverenciado como Deus, até o diabo quis ser reverenciado como Deus. Então é isso, quem se coloca como Deus, como medida de todas as coisas, já se colocou acima da lei, e esse que não obedece à lei é um déspota. É o catecismo que diz, não sou eu. Pronto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Fátima, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.